Nasci na cidade de Abuja, na Nigéria. Os meus pais eram muito pobres, me jogaram no lixo quando eu nasci. Os meus tios me pegaram para criar. Eles começaram a me ensinar feitiçaria e magia negra. Passei a praticar esses rituais desde criança. Quando completei 12 anos, os meus tios queriam me sacrificar em rituais. Eu fugi de casa, passei fome e frio na rua, até que um casal norte-americano que estavam de férias a passeio me adotaram. Eu fui levada para os Estados Unidos e morei com esse casal na cidade de Pittsburgh. Aquele casal cuidou de mim, tive estudo e terminei a faculdade. Eles eram os meus pais adotivos. Quando terminei a faculdade eu já tinha 23 anos, e queria voltar para a Nigéria. Dessa vez eu não fui morar em Abuja, comecei a morar na cidade de Lagos. Comecei a praticar feitiçaria através de minhas professoras. Em poucos anos me tornei uma bruxa poderosa e respeitada. O feiticeiro daquela região era o maior e me desafiou. Tivemos uma guerra espiritual e passamos a lançar feitiçaria um no outro. Ficamos doentes. Ele resolveu fazer as pazes comigo e mudou de cidade para não enfrentar a minha concorrência. Eu cheguei a um nível tão alto na feitiçaria que fazia as pessoas levitarem dormindo. Elas voavam deitadas. Eu fazia carros se levantarem para cima e voar. É claro que os demônios erguiam os carros para cima dando uma impressão que eles voavam. Eu tinha uma energia nas mãos que conseguia derrubar mais de 50 pessoas para trás. Eu estudei a religião da Índia para conseguir a abertura dos meus chakras. Eu tinha um imã nas mãos, uma espécie de onda eletromagnética que hipnotizava as pessoas e faziam-nas caírem no chão. Hoje nos Estados Unidos está cheio de homens que realizam essas mesmas obras das trevas. Isso não edifica, e são obras do engano de Satanás. Não se iluda com esses falsos profetas que têm poderes sobrenaturais. Eu já tive esses poderes e posso dizer que esses falsos mestres imitam os feiticeiros. Na cidade de Lagos conheci o feiticeiro Teb Joshua. Ele tinha um sonho de abrir uma igreja. Eu não entendi o porquê. Um bruxo se interessando em ser um pastor. Ele subiu no monte, e antes dele passar 40 dias o monte estava preparado para receber um grande ritual de magia negra. No monte já estavam animais para sacrifícios. Depois da morte dos animais ele começou o seu jejum a Satanás, na qual apareceu para ele nesses 40 dias e ofereceu fama e riquezas. Joshua tentou imitar Jesus que ficou 40 dias no deserto sem comer, mas Satanás apareceu para Joshua e lhe ofereceu o mundo, e ainda levou pão para ele comer. Eu sei de tudo isso não porque ele disse, mas os demônios me disseram. Ele não ficou 40 dias sem comer. Satanás apareceu pessoalmente para ele e disse: Se me adorar, darei tudo o que quiser. Joshua recebeu uma mala cheia de dinheiro através do pacto que ele fez no monte. Ele dizia que é o Emanuel, e que o povo estava esperando Jesus e que não precisava esperar mais. Ele disse que era o Jesus africano, o prometido das nações. Eu conheci esse homem no começo do seu ministério, e posso dizer que ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele sempre adorou a Satanás. Na sua casa tem imagens de escultura, embora ele realize milagres em nome de Jesus e tenha pregações convincentes. Esse homem não trabalha para Jesus. O pacto que ele fez com Satanás não pode ser quebrado senão ele morre, e aí perderá toda a sua riqueza. Ele vendeu a sua alma quando subiu naquele monte. A sua estratégia de imitar a Jesus não pregando a teologia do dinheiro e ajudando as pessoas é para passar uma imagem de homem piedoso. Antes de ele fundar a igreja sinagoga de todas as nações, ele iniciou na feitiçaria na mesma época que comecei. Ele disse que queria aperfeiçoar os dons de curandeirismo. A igreja do profeta Joshua é tão protegida pelos demônios que ele fez um pacto de proteção espiritual contra os terroristas muçulmanos da Nigéria. O grupo terrorista Boko Haram não tem forças para cometerem atentados contra a igreja de Teb Joshua, enquanto as outras igrejas sérias são provadas por Deus e sofrem perseguições desse grupo. Os cristãos que amam a Deus têm morrido por ele por causa desse grupo terrorista sendo martirizados até a morte. Joshua não vai morrer pelas mãos desses terroristas por causa do pacto que fez com Satanás, enquanto ele não cumprir a sua missão de levar o maior número de almas para o inferno.
não irá morrer por ser muito útil para os serviços das trevas. Eu estou denunciando esse falso Cristo. Antes eu tinha medo de morrer amando dele. Eu só tive coragem de denunciar esse falso Messias agora que sou uma cristã. Tenho Deus que é maior do que os demônios da vida dele. Quem tem dúvida do que eu falo, preste atenção em suas pregações. Ele não prega contra o pecado da vaidade defendendo a santidade do corpo. Ele não pode pregar contra isso por causa do contrato de sangue pactual que fez. As suas obreiras andam pintadas com maquiagens. Mesmo que Joshua pregue a verdade como está na Bíblia, isso não faz dele um verdadeiro servo de Deus. A marca de um verdadeiro profeta não é o que se prega, mas o que se vive. Mateus 23:3 diz: todas as coisas pois que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus disse para obedecer à verdade que eles pregam, mas não sigam as suas práticas. Se um falso profeta chegar a pregar a verdade dentro da Bíblia, podemos ouvir e praticar não fazendo o que ele faz. As práticas da igreja de Joshua são heresias destruidoras como objetos sagrados, água benta, água da libertação e a piscina santa. Surgem boatos que ele ressuscita mortos. O poder da vida está nas mãos de Jesus. Satanás não tem esse poder. As pessoas desacordadas que são levadas para ele estão inconscientes e vivas, não mortas como dizem. Quando a minha mãe morreu, eu o chamei para fazê-la voltar a viver, já que se diz ser o profeta da ressurreição. Ele foi à casa da minha mãe e ficou sozinho com o corpo morto dela. Todos saíram do quarto deixando ele sozinho. Houve várias tentativas dele tentando fazer a minha mãe voltar à vida, mas nada aconteceu. Ele disse que Deus não queria ver a minha mãe viva, e que ela não iria retornar a viver porque não era da vontade de Deus. Ele foi embora, e quando eu entrei no quarto, vi que em cima do corpo da minha mãe haviam ervas e gotas de sangue que não eram dela. Eu achei estranho um cristão usar ervas para ressuscitar alguém, e ainda tirar um pouco do seu sangue. Eu que já fui uma feiticeira, sei que o ritual de sangue é para trazer a vida de uma pessoa. Nenhum feiticeiro até hoje conseguiu ressuscitar o morto cortando o seu pulso e passando para o morto o seu sangue, que significa vida. Já que o morto não tem mais vida, eu posso afirmar que ele não tem coração. Uma espécie de anticristo africano que conquista multidões através dos seus atos de caridade. Esse homem maligno mistura a palavra de Deus com magia negra, uma mistura de cristianismo com a feitiçaria. Ele abusou de mulheres jovens dizendo que o seu espermatozoide é santo, e qualquer mulher que receber o sêmen santo terá uma semente santa no seu ventre, e o filho nascerá santo com uma descendência abençoada. Quando ele percebeu que eu sabia dessas coisas, me ameaçou dizendo para eu ficar calada se eu não quisesse ser estuprada por ele. Tudo era porque o seu ministério estava começando, e qualquer escândalo arruinaria a sua reputação. Ele preferia as moças virgens para fazer a fecundação santa. Ele acendia um monte de velas em cima do altar da sua igreja, e fazia um ritual de magia negra para realizar milagres. Ele fez isso um dia antes da inauguração do seu ministério. Tudo isso para as curas e os milagres acontecerem. Eu participei desse ritual com 2 feiticeiros e 2 feiticeiras. Fomos convidados para ajudar Joshua nesse dia. Ele entrou em transe espiritual, um tipo de hipnose onde ele recebeu um dom de linguagem espiritual, e passou a conversar com os espíritos e recebia mensagens do além, uma espécie de recado. Ele foi possuído por um demônio, pegou um papel e caneta e passou a psicografar com letras parecendo símbolos de escritas antigas. Ele disse que estava recebendo uma revelação do mundo espiritual. As obras humanitárias que Joshua realiza para ajudar as pessoas é um meio de esconder a sua verdadeira identidade. Ele colocou detrás do altar água benta, igual às que tem nos filmes de vampiros. Essas águas consagradas aos demônios ele joga no rosto das pessoas, ou apenas algumas gotas atingem o corpo das pessoas fazendo os demônios se manifestarem. Quero alertar a igreja sobre as manifestações e libertações. O fato de um demônio se manifestar em uma pessoa não significa que houve libertação. Quando eu trabalhava na feitiçaria,
Os demônios se manifestavam nas pessoas e saíam com minhas palavras mágicas. Eu prendia os demônios em garrafas, ou mandava eles para o seu mundo, e outros prendia no mundo da escuridão por um tempo até eles aprenderem a se comportarem e não ficarem jogando as pessoas no chão. Essas prisões eram os seus castigos e eu acreditava nisso. Eu fazia orações aos deuses para mandar os demônios irem embora, ou acalmar eles quando possuíam as pessoas. Esses demônios saíam, e sempre voltavam a possuir essas pessoas. Não havia libertação. Isso acontece em muitas igrejas quando se manifestam. Eles manipulam e ficam escondidos. Por isso é que são chamados de espíritos enganadores. Igrejas que não são sérias e brincam com a verdade. Eles fazem que muitos pastores que não vivem o evangelho pensem ter autoridade sobre eles. Assim são os demônios enganando esses pobres homens. Eles fazem pensar que são homens de Deus convencendo esses pastores. Isso é o que acontece nos cultos de Teb Joshua. Uma variedade de manifestações demoníacas onde esses espíritos do mal dão espetáculos nas câmeras ao vivo na rede de televisão. Os demônios querem aparecer em rede nacional e se tornarem famosos, enquanto Joshua zomba das pessoas endemoniadas. Ele arma o palco para que os seus demônios venham fazer o circo, aonde quem são os palhaços são os possuídos por demônios ao vivo na televisão. Os demônios colocam na mente de vários pastores que não precisam se arrepender, orar e santificar as suas vidas para expulsar os espíritos malignos. Os demônios dizem que são expulsos através da fé. Não importa as condições de vida que as pessoas vivem, Deus pode aprovar um ministério de libertação onde não prega a verdade. Não é somente a unção de um homem de Deus ou a sua oração que faz demônios se manifestarem. Quando se prega uma exortação contra o pecado ou contar um testemunho sobrenatural, eles também se manifestam quando querem. As suas manifestações são para tirar a atenção da palavra e bagunçar o culto. Ele transforma o palco de sua igreja em diversões de demônios nas sessões de libertação. Hoje Teb Joshua é milionário e um homem famoso. Vocês devem estar perguntando se devem acreditar em uma desconhecida, ou em um homem famoso mundialmente que a mídia fez dele um profeta do povo. Antes de me julgarem, deveriam orar a Deus para obterem resposta se eu estou errada. O véu da separação se rasgou. Vocês podem entrar na presença de Deus e receberem uma resposta. A igreja não quer orar para ter revelações, e preferem acreditar nesse falso profeta. Esse homem faz programação no canal de televisão Emmanuel TV. A Bíblia condena ter televisão, e muito menos fazer programações em emissoras satânicas. Verdadeiras Babilônias virtuais que conduzem ao inferno. Essas emissoras são recheadas de falsos profetas que usam a mídia para aumentarem o rebanho. Sendo assim, o dinheiro irá aumentar. Joshua tem um clube de futebol que ele mesmo fundou para jogar campeonatos na Nigéria. O seu projeto é fazer com que esse clube cresça e se torne conhecido para que a sua renda financeira aumente. Um homem que se diz de Deus que cria um clube de futebol que é a maior idolatria do mundo. Ele fez do seu clube um Deus, aonde a maioria dos torcedores vão se matar por esse clube. Já tem jogadores desse clube que já viraram ídolos. Ele recruta meninos para esse clube que serão novos ídolos do futebol, na qual a população irão adorar esses jogadores e também o clube de futebol. O que Jesus tem a ver com o futebol, porque ele se diz homem de Deus, e está envolvido com as coisas desse mundo. Salmos 81:9 diz: Não haverá entre ti Deus alheio nem te prostrarás ante um Deus estranho. Êxodo 20 versículo 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Jeremias 25:6 diz: E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Joshua é o profeta que agrada ao presidente da Nigéria, também pessoas ricas e a maioria dos cristãos. Jesus e os seus discípulos não agradavam a ninguém e foram perseguidos. Na igreja de Joshua não há renúncia dos pecados e arrependimento, só operações de milagres. A marca de uma igreja verdadeira não está baseada em curas. Mateus 24:24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vejo muitos escolhidos,
homens servos de Deus acompanhando o ministério desse homem e o tendo como exemplo. Quando eu estava na feitiçaria eu fazia cair fogo do céu. Isso é normal na África. Qualquer feiticeiro africano em alto nível opera sinais grandiosos. Isso não é motivo para acreditar que o Espírito Santo está na vida de um bruxo. Muitas pessoas já denunciaram TB Joshua de abuso sexual e outros crimes. A delegacia da Nigéria ignorou os casos por se tratar de uma celebridade, fazendo pouco caso das pessoas que denunciaram. Em um país pobre onde a lei está do lado dos ricos e menospreza a classe mais baixa, Joshua tem dinheiro para comprar até a justiça na Nigéria. Em um país de crise, o dinheiro é ouro. A sua esposa Evelyn é traída, mas mesmo assim aceita o seu marido ter relações com outras mulheres. Ela não quer perder o seu milionário. Os meus pais biológicos conheceram os pais de TB Joshua, e sabem muito bem como a mãe desse feiticeiro se preparou em rituais para ele nascer. Joshua nasceu de uma família de feiticeiros. A sua mãe fez um pacto com Satanás e disse: "A criança que nascer do meu ventre irei consagrar ao Senhor." Satanás apareceu para ela e disse: Essa criança não pode nascer de 9 meses, que é a gestação normal que o homem do céu determinou. Depois dos 9 meses de gestação, esperará mais 6 meses, que é o meu número, e assim o menino nascerá. Ele será como um Messias, ganhará o mundo inteiro fazendo todos os milagres messiânicos. Essa criança nascerá de 15 meses, iguais aos rinocerontes negros, e será no dia 12 de junho. Essa é uma data simbólica. O dia 12 é o número da prudência. Ele será prudente, e irá disfarçar com a aparência de piedade. A sua camuflagem de homem de Deus será perfeita por pregar a palavra, mas não inteira, como meia verdade. Nascerá no mês 6, que é o meu número preferido. A sua igreja será um aquário que vai prender multidões de peixes para mim. Meus amados irmãos, todos esses segredos a mãe de Joshua falou para minha mãe quando as duas praticavam feitiçaria juntas. A minha mãe nunca revelou esse segredo para ninguém a não ser para minha tia. O preço da revelação desse segredo custou a vida da minha mãe. Um demônio a atacou à noite e a estrangulou. O período de gestação da mãe de Joshua foram 15 meses. Foi algo sobrenatural, fora da lei natural. Esse tipo de gestação está fora do padrão que Deus determinou. Ele criou tudo perfeito. Cada gestação tem um tempo determinado. Uma cachorra tem gestação de 2 meses, enquanto a cabra é de 3 meses. Gênesis 1:31 diz: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." A gestação humana é de 9 meses. Foi assim que Deus estabeleceu. Até o seu filho Jesus, quando se fez carne, nasceu de 9 meses. Joshua diz que a sua gestação foi especial. Ele não podia nascer de 9 meses e tinha que ser preparado por Deus dentro do ventre da sua mãe. Deus quebraria a lei natural da gestação por alguém especial? Nem com seu filho Jesus ele fez assim, e teve que nascer obedecendo à lei natural estabelecida por ele. Satanás interferiu na gestação da mãe de Joshua, o fazendo nascer de 15 meses. Como isso pode ser possível? A sua mãe entregou o próprio filho ainda no ventre para Satanás, dando legalidade para ele interferir no curso natural do nascimento. A Bíblia diz que Ana entregou o profeta Samuel a Deus no templo quando criança. Antes dele nascer ela havia prometido. A mãe de Joshua fez ao contrário, entregou a Satanás. Ana entregou o seu filho a Deus, e o resultado foi a ele se tornar um grande profeta. A mãe de Joshua entregou o seu filho a Satanás, e o resultado foi um grande feiticeiro camuflado de profeta. A gestação de Joshua foi igual à de um animal, fugindo da imagem e semelhança de Deus. Jesus nasceu de 9 meses. O rinoceronte na feitiçaria é o símbolo do conforto, solidão, sabedoria ancestral, autoconhecimento e confiança no instinto. Joshua herdou todas essas qualidades por nascer de 15 meses, igual aos rinocerontes. O chifre do rinoceronte na feitiçaria simboliza a capacidade de estender energias, curas, maravilhas e poderes mágicos. Joshua recebeu energias, curas, maravilhas e poderes mágicos desse chifre. E onde está tudo isso que ele herdou em suas mãos? Nas sessões de libertação de Joshua, ele com a sua mão hipnotiza as pessoas. Grandes quantidades de energias saem da sua mão.
parecendo um ímã que controla as pessoas iguais a um brinquedo. A sua mãe seguiu todo o ritual que fez no seu ventre para que o seu filho não nascesse de 9 meses. Deus me levantou para denunciar os falsos profetas. Joshua é o profeta preferido da maioria das igrejas. Cadê o discernimento desse povo? Será que servem a Deus de verdade, porque estão tão cegos? Eu tive uma revelação que o povo de Deus está com os olhos vendados, e os falsos profetas todos mascarados. O Senhor me disse que chegará um tempo em que as máscaras irão cair, e eles não poderão mais se esconder. Quando me converti, passei a denunciar as obras malignas dos falsos profetas da Nigéria. Onde está o ninho do engano desse país? Os demônios revelaram para Joshua que eu sabia muito sobre ele, e que eu era uma pedra em seu caminho para o crescimento do seu ministério. Um dia eu estava dormindo no meu quarto e tive um sonho com Joshua. Ele dizia que iria destruir o meu ministério ao vivo na televisão se eu não parasse de o denunciar. No dia seguinte eu encontrei com ele na rua. Joshua disse: "Você recebeu meu recado ontem à noite em sonho. Se não parar de lutar contra mim, eu posso te colocar na prisão. Eu forjo um crime para lhe denunciar na mídia. Você não pode ir comigo. Sou um homem conhecido. Tenho dinheiro para te colocar na prisão e pagar um advogado para não deixá-la sair da prisão." Ele me deu um aviso e se retirou, como ele sabia do sonho, e ainda me disse que mandou um recado quando estava dormindo. O que ele fez foi um ritual de magia negra para poder entrar na minha mente naquela noite. Esse ritual é feito à meia-noite quando a pessoa está dormindo. Isso se chama controle espiritual do subconsciente. Os maiores feiticeiros da África usam essa forma de magia negra para intimidar as pessoas. Eu já fiz isso. Invadi os sonhos das pessoas para transmitir uma mensagem. 2 feiticeiros conversam por telepatia apenas pela mente. Joshua entrou pela segunda vez na minha mente e tive um pesadelo. Ele estava acompanhado por uma legião de demônios na qual deu ordem para eles me atormentarem. No outro dia acordei daquele sonho toda machucada com o corpo cheio de marcas. Eu era nova convertida, não sabia como me defender dos ataques de Joshua nos meus sonhos. Satanás colocava na minha mente para usar a feitiçaria para revidar os ataques, mas uma voz dizia: "És uma nova criatura, não use essas práticas malignas." Eu sempre fui uma feiticeira respeitada. Ninguém ousava lançar feitiços em mim porque sabiam que eu revidava com obras mais fortes. E ser atacada por Joshua me fazia querer destruir a sua vida por me desafiar. Eu ainda era nova convertida e precisava me libertar de alguns sentimentos de vingança. Quando era uma feiticeira, sabia usar as mesmas magias de Joshua. Eu também entrava nos sonhos das pessoas e agredia elas em seus sonhos. Até cristãos que viviam em pecado tiveram pesadelos comigo. Quando era um cristão que servia a Deus verdadeiramente, as magias de pesadelos não davam certo. Eu tentava atingir essa classe de santos cristãos e era frustrada. Eu aprendi uma técnica indiana de meditação que tirava a minha consciência fora do corpo. Essa técnica espiritual fazia o meu espírito sair do corpo, e quando o meu espírito saía do meu corpo eu via os demônios. Eles me levavam para as igrejas e mostravam os pecados ocultos dos pastores. O meu espírito junto com os demônios sondava várias igrejas que incomodavam as entidades. Os demônios apontavam o dedo para alguns crentes e diziam: "Esses estão em pecado, pode matar na magia." Depois apontavam o dedo para outros e diziam: "Não toque nesses." Eu disse: "Porque eles não podem. Tem alguma coisa especial?" Um dos demônios disse: "São as meninas dos olhos do homem lá de cima. São valiosos como ouro para ele." O meu espírito junto com os demônios visitamos muitas casas de cristãos, onde eles me mandavam marcar os seus rostos para destruí-los na magia. Todos os pontos fracos dos crentes eles me diziam para eu poder explorar. O meu desafio era saber como enfraquecer os crentes para poder fazê-los abrirem aberturas espirituais pecando. A técnica espiritual que eu usava para o meu espírito sair do corpo era para espionar lugares onde não podia entrar. Os demônios mentiam para mim, dizendo que os feiticeiros quando morrem vão para os Elíseos, um lugar lindo cheio de flores e campos verdes. Eu trabalhei muito para os demônios, fiz tudo o que eles me pediram, me tornei uma escrava deles. Quando uma legião de demônios incorporava em mim,
bebia sangue de animais e comia carne crua. Eu era chamada de vampira por beber sangue. Cortava os meus pulsos e bebia o meu sangue. Também cortava o pulso das pessoas que aceitavam o pacto e bebia o sangue delas. Pagava para o coveiro abrir uma cova para pegar ossos secos para rituais de magia negra. Cheguei a comer a carne de defuntos e viajar por vários países da África. Eu era uma missionária do diabo. Viajava para outros lugares ensinando feitiçaria para ganhar dinheiro. Fazia um ritual de invisibilidade e tomava banho de sangue de animais. Ninguém me enxergava. Parecia estarem cegos. Eu entrava em qualquer lugar coberta por um manto invisível diabólico que impedia as pessoas de me enxergarem nas ruas. E assim eu conseguia furtar muito dinheiro na frente das pessoas. Roubei bares, padarias, mercados e empresas. Depois eu voltei para a cidade de Abuja e passei a ganhar muitos clientes para as realizações de trabalhos. A inveja de muitos feiticeiros se voltou contra mim. Eles se reuniram e fizeram um mega ritual onde sacrificaram 33 animais e 3 crianças. Eu estava deitada na minha cama e não sabia dessa conspiração. Recebi toda aquela carga de magia. Não conseguia me levantar. Estava com o meu corpo todo paralisado. Um demônio chamado Zaebros apareceu no meu quarto. Ele trabalhava comigo. Quando aparecia para mim, sempre me mandava fazer uma missão para ele. Mas naquele dia ele não foi me mandar fazer nada. Ele disse que os feiticeiros haviam feito um grande sacrifício para me matar. E disse que essa oferta era irrecusável. Ele teria que me matar de todo jeito. Eu não podia fugir. O meu corpo estava sem movimento por causa dos bombardeios de magias lançadas contra mim. Eu disse, e a nossa amizade, Zaebros, sou a sua serva preferida e trabalho para você. Zaebros me olhou com os seus olhos malignos e disse que não podia quebrar a aliança com os feiticeiros. Esse demônio puxou a minha alma para o inferno. Ele disse, venha morar na nossa morada eterna. Ele segurou a minha alma e começou a me puxar para baixo até chegarmos no começo do inferno. Por um milagre eu consegui escapar dele, e uma força me puxou para cima. Eu já estava na terra em questão de segundos. Zaebros não desistiu e capturou a minha alma. Um anjo desceu do céu e lutou contra aquele demônio por não querer devolver a minha alma. O demônio disse que tinha direitos legais para me levar por eu não pertencer a Jesus. Eu ainda não conhecia o Evangelho e era uma feiticeira. Outro anjo desceu do céu para ajudar o outro, mas esse anjo não entrou na luta e ficou observando. O anjo que lutava pela minha alma puxou uma grande espada de fogo da sua cintura, e quando apontou ela para o demônio saíram bolas de fogo que fez o seu corpo pegar fogo. O demônio virou cinzas e evaporou como uma fumaça negra. O anjo que ficou observando subiu ao céu, e eu fiquei com o primeiro anjo. Ele disse da grande obra que Deus tinha em minha vida, e falou sobre os meus pais biológicos que me jogaram no lixo. Eu iria morrer, mas Deus tocou no coração da minha tia para cuidar de mim. A minha tia era uma bruxa que me livrou de morrer naquele dia. Satanás sabia da obra de Deus na minha vida. Não se conformou com isso e usou a minha tia para me sacrificar em um ritual. A minha tia me pegou com 3 meses de idade no lixo, e quando completei 4 anos Satanás pediu a minha vida a ela. Quando os meus tios se preparavam para me sacrificar eu desapareci. Com 4 anos de idade saí pela porta de casa que eles deixaram aberta e nunca mais me viram. Deus tocou no coração de um casal norte-americano para me adotarem. Tudo isso Deus havia feito para preservar a minha vida. Morei nos Estados Unidos com os meus pais adotivos até aos 23 anos de idade. Voltei para a Nigéria para conhecer os meus parentes biológicos. Foi quando conheci as minhas primas e iniciei na feitiçaria. Conheci Teb Joshua antes de ele fundar o seu ministério, e foi por eu me converter e denunciar as suas obras do engano que tive que ir embora da cidade de Lagos. Ele pagou para alguém tirar a minha vida. Eu estava sendo perseguida por 3 homens armados e o Senhor tocou no meu coração para sair do país. O Senhor me deu livramento quando esses homens foram atrás de mim armados. O sangue de Jesus me cobriu nesse dia quando eles passaram perto de mim e não me viram. Eu vivi dentro da feitiçaria e sei muito bem o que é o ocultismo. O que existe hoje de feiticeiros disfarçados de cristãos na Nigéria e nos Estados Unidos não se pode contar a quantidade.
Em uma visão na madrugada, eu vi a sede da igreja de Joshua compartilhando os poderes das trevas com as filiais do mundo inteiro. Os mesmos demônios da sede operavam em suas filiais. Todas as igrejas que são fundadas em vários lugares do mundo e estão ligadas com a sede que fica em Lagos são ligadas com os poderes das trevas. Esses demônios vão auxiliar as pessoas que irão fundar o ministério de Joshua em cada país. Não construam igrejas que venham a ter ligações com o ministério de Teb Joshua. Qualquer igreja que ainda não chamou Teb Joshua para fazer cruzadas evangelísticas, eu lhe peço em nome de Jesus, não chamem ele. Quando esse homem entra em qualquer país que o chamam para ministrar, legiões de demônios o acompanham. Aonde ele vai, deixa legiões de demônios em seus países como sinal da sua marca ministerial. Aonde ele vai, carrega uma legião de demônios que o seguem e os deixa em cada país onde ele pisa os seus pés. Muitos países estão importando demônios estranhos da Nigéria através desse homem. No seu país já existe legiões de demônios territoriais. Vocês vão querer que esse homem leve mais demônios africanos para a sua cidade? Esses demônios vêm de terras distantes e causam o maior caos e destruição. Se alguém tem dúvidas, orem na madrugada, e se for possível, jejuem e orem, e peçam respostas a Deus sobre esse homem que ele vai revelar. Que esse testemunho chegue aos ouvidos de várias nações para que se livrem do engano. Que Deus o abençoe. Amém. Em uma curta passagem que tive na Nigéria, ouvi falar na famosa igreja Sinagoga das Nações do profeta Teb Joshua. Eu fiz uma visita nesse templo que fica na cidade de Lagos. Eu não a conheço por não assistir à mídia podre, mas fiquei sabendo de sua fama na Nigéria. Ele é um pastor milionário, não é pobre igual muitos pensam. Ele enriqueceu com o dinheiro das pessoas pobres da Nigéria. Ao entrar naquele gigantesco templo, multidões de pessoas estavam naquele local. Eu senti uma grande carga negativa, uma energia muito pesada para uma igreja séria. Fiquei olhando para esse profeta. Logo a minha visão se abriu. De trás do altar, vi um trono negro e o nome de Lúcifer, e um demônio terrível que realizava muitas curas. Esse homem estava trabalhando com libertação. O que eu vi naquele lugar não foi libertação, foram manifestações demoníacas, e grandes possessões aconteciam nesse lugar. Esse pastor chamava os demônios para morar nos corpos dessas pessoas. Legiões de demônios dos ares entravam pelo teto daquele templo se camuflando dentro dos corpos das pessoas. Os demônios ficavam em silêncio, escondidos ocultamente dentro de cada pessoa sem se manifestarem, passando uma aparência falsa de libertação. Eles se manifestavam e depois fingiam que tinham saído, ficando muito quietos. Quando as reuniões terminavam, as pessoas saíam daquele lugar cheias de demônios. Em uma igreja séria, os demônios não podem se esconder, são obrigados a se manifestarem por causa da presença do Espírito Santo. No meu ministério eles tentavam se ocultar, mas o fogo do Espírito Santo queimava eles. Não podiam resistir às chamas e fogo da destruição. Igrejas que não agradam a Deus não têm a presença do Espírito Santo. Nessas os demônios são resistentes e não se manifestam. Se houver qualquer manifestação de demônios, é somente para enganação dentro da igreja. O Espírito Santo me revelou que esse falso pastor é como um tipo de Messias africano, que tem obra de caridade para ajudar as crianças e pessoas pobres, mas a realidade é uma forma de ganhar almas para Satanás. Muitos me falaram que ele operava milagres em nome de Jesus. Eu disse, mesmo que fale em nome de Jesus, não significa que é o Espírito Santo. Em Mateus 7, 22 a 23 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo não atende àqueles que não têm a credencial de Jesus. Os demônios operam mesmo falando no nome de Jesus. A minha visão foi além nos 12 reservatórios de água benta que tinham nessa igreja, chamado de águas da purificação de pecados, onde as pessoas entravam com Teb Joshua para tomarem banho. O Espírito me revelou que ele é um fornicador. Esse homem seduzia as mulheres da sua igreja se prostituindo com elas para que elas ficassem férteis e curadas do útero. O que eu vi foi o demônio do curandeirismo e falsas libertações. Ele não libertava, aprisionava mais as pessoas nas mãos de Satanás. Ninguém de outros ministérios tinha oportunidades naquele local, a não ser os seus obreiros.
todos que têm a autoridade de Jesus. Eu vejo um anel espiritual na sua mão direita. Naquele falso profeta, não havia o anel da autoridade de Deus no seu dedo. Todos os servos de Deus que vivem a verdade, eu vejo o anel da autoridade de Deus em seu dedo. Aqueles que não têm o anel, expulsam demônios e curam, não vêm da parte de Deus. Vi muitas pessoas sem o anel, operando muitas maravilhas. Não havia o fogo do Espírito Santo em suas vidas, mas um demônio do lado delas realizando as curas. O que me surpreendeu é que o dedo de TB Joshua não estava como as mãos de outros falsos profetas que não tinham nenhum anel. Ele foi o primeiro falso profeta que vi com um anel de cor negro na sua mão esquerda. Esse anel era espiritual, igual ao anel de ouro da parte de Deus. Não se vê com os olhos carnais, somente aqueles que Jesus permite. Vi muitas legiões voando no teto daquela sinagoga de Satanás. Eu saí daquele templo por não suportar a enganação. Essa não é a primeira e nem vai ser a última igreja que visitei onde os demônios operam sinais. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, graças a Deus. Olha, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero gravar esse vídeo bem rápido. Vamos calcular em uns 10 minutos, eu consigo falar o que o Senhor me ordenou que falasse. Esta madrugada, meus irmãos, eu vou deixar esse vídeo na internet, não vou tirar não, tá? Esta madrugada, meus irmãos, Deus me mostrou algo muito forte. Os irmãos que têm nos acompanhado, no final do ano passado, eu disse a vocês que Deus estava me preparando para trazer revelações muito fortes esse ano de 2018. E esta revelação que eu vou passar aos irmãos agora, esse arrebatamento que eu tive agora, esta madrugada, foi um dos mais fortes que eu já tive na minha vida. E não há glória nenhuma em colocar o meu rosto aqui para poder falar sobre isso, porque eu sei que os demônios em que estão trabalhando na vida dessas pessoas, no final do ano passado eu tive uma visita pela madrugada de um grande demônio, e esse demônio acompanha um homem que o Senhor me revelou que ele é falso profeta na Nigéria. Olha só como os demônios, eles trabalham, meus irmãos. E aquela semana foi uma semana de muita batalha na minha vida, e esse demônio veio até na minha casa. Que coisa violenta. Então, não há glória nenhuma em mim em poder falar sobre isso. Mas eu preciso falar porque Deus me ordenou. Deus me ordenou que eu fizesse isso, e eu estou fazendo. Esta madrugada, meus irmãos, eu estava ligado com Deus, ouvindo uma oração gloriosa. E eu vi quando o anjo do Senhor, e era o anjo Gabriel, e eu sei que é ele, porque eu conheço. Ele me pegou, meus irmãos, e me levou, passou por um túnel. Eu não consegui ver o que tinha no túnel, porque foi uma velocidade muito forte. Ele passou por aquele túnel e me deixou em pé em um lugar no inferno, e ele se ausentou de mim. Eu senti a solidão, eu senti sozinho, eu me senti sozinho, uma sensação muito horrível, estranha. E de repentemente, meus irmãos, veio chegando, eu via quando veio chegando um ser, só que ele estava diferente, ele estava com um capuz todo preto, e eu via somente o capuz, eu não via quem estava dentro do capuz. É como se uma roupa grande, preta, né? E ele colocava um capuz na cabeça, e ele chegava perto de mim, e com uma voz de ira, ele disse assim para mim: eu tenho que obedecer, porque o que eu vou fazer com você, eu recebi uma ordem. E eu tenho que obedecer, eu recebi essa ordem. E eu entendi, meus irmãos, que era o próprio Deus estava dando a ordem para que ele me mostrasse algo no inferno.
E aí, meus irmãos, eu segui ele com muita tranquilidade, mano. Eu sentia tranquilidade dentro de mim, mas ao mesmo tempo preocupação, porque eu senti que o anjo do Senhor tinha ido embora. E aí ele desceu a uma ala, e quando ele desceu uma ala, ele falou com uma voz de ira. Poucas pessoas já entrou nesse lugar. E conforme ele falava, eu senti a ira na sua voz, porque ele estava sendo ordenado a me mostrar aquilo. Um ser supremo, que é o próprio Deus, estava ordenando ele me mostrar aquilo. E eu vi, irmãos, eu desci a uma ala menor, e eu passei por um túnel pequeno com ele. E quando eu desci no túnel, era tipo uma caverna menor na parte de baixo. Era uma sala pequena. E nessa sala pequena havia uma mesa. E nessa mesa havia tipo como se fosse uma bola de cristal, mas não era uma bola de cristal, era algo transparente. E esse demônio que estava encapuzado, que eu não podia ver ele por dentro, porque quando eu olhava para dentro da capa, eu via uma escuridão profunda. Ele sentou e só havia uma cadeira. Ele sentou nessa cadeira. E quando ele sentou nessa cadeira, meus irmãos, eu olhando aquela cena, e ele com ira, porque ele estava sendo obrigado a me mostrar aquilo. Anasubikomanai. Irmãos, quando ele sentou na cadeira, eu via nitidamente. Eu via um homem que eu já conheço, Deus já havia me mostrado que ele era um falso profeta. Eu vi o profeta TB Joshua, irmãos, da Nigéria, sentado na cadeira. E quando ele sentava na cadeira, ele enfiava algo no seu dedo e saía o sangue. E quando ele enfiava um negócio no seu dedo e saía o sangue, e aí algo falava dentro de mim, pacto de sangue e de morte. E eu vi esse profeta TB Johnson nesse lugar. E é interessante que o demônio dizia que essa ala, poucas pessoas tinham visitado essa ala. Graças a Deus, meus queridos, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Prestem bastante atenção ao ouvir este relato, porque para alguns isso é loucura, mas para os espirituais isto é verídico. Oh, meus irmãos, eu quero falar com vocês mais uma vez. E eu não sei se esse vídeo vai chegar até este homem, mas se chegar é bom que ele saiba que nós não temos medo dele, e muito menos medo dos demônios que ele serve. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos, e Deus já avisou vocês que ficam vendo o vídeo do tal profeta TB Joshua. Cuidado, meus irmãos, tenha cuidado, hein? Vocês vão ficar com problema na mente. Muitas pessoas vão ficar com problemas sérios. Esse homem é um falso profeta. Meus irmãos, de alguma forma, esse Deus falou comigo. Há 15 dias que vem Deus falando comigo que algo estava para acontecer. Oh, meus irmãos, eu vou detalhar para vocês. E há 15 dias, meus irmãos, que Deus vem falando comigo que algo ia acontecer. Algo ia acontecer e Deus está me despertando para estar orando nesse sentido. E há 15 dias, algumas pessoas vêm tendo sonhos e revelações comigo, tanto aqui do Brasil, como também da África. Tanto do Brasil, como também da África. E eu quero dizer aos irmãos, com muita alegria e com muito temor do Espírito Santo da verdade. Com muito temor, meus irmãos, eu falo isso, temor a Deus, não aos demônios. E eu tenho certeza absoluta que esse tal profeta, ele recebeu o vídeo que Deus me mostrou a respeito de que ele é um grande falso profeta. Meus irmãos, esta semana eu estava em oração e Deus me mostrava esse homem chegando na minha casa. E ao redor desse homem tinha muitas pombagiras dançando, seminuas.
E ele veio ao meu encontro, irmãos. Eu não sei como esse homem veio ao meu encontro. Eu não sei como esse homem veio até a minha casa. Lebasto comanai. Mas eu sei, meus irmãos, que um grande demônio trabalha na vida deste homem. Esse homem parece um servo de Deus. Quem olha, meus irmãos, quem olha, parece até um anjo. Oh, meus irmãos, mas Deus sabe que está por trás desta obra, desta igreja, a sinagoga. Por que eu falo isso, meus irmãos? Para que esse homem saiba que eu não tenho medo dele. E na visão, meus irmãos, há uns 15 dias atrás, eu vi esse homem chegando na minha casa com muitas pombagiras ao seu lado, dançando e rebolando e vindo ao meu encontro. E ele veio na minha casa. Quando ele chegou, irmãos, pertinho da minha casa, eu me via dirigindo e uma grande caminhonete, meus irmãos, vinha e batia na frente do meu carro e eu entrava em óbito na hora. Elabandacebe-andecai. E aí eu estou em oração já há 15 dias, falando, Jesus, o que vai acontecer, Jesus? E ontem, meus irmãos, nós estávamos na igreja em oração e Deus confirmando. Deus arrebatou minha esposa e levou minha esposa na África, meus irmãos, e ela via os demônios dançando e o meu nome estava no centro desta dança demoníaca. Oh, meu Deus do céu! E ontem foi um abalo na igreja quando Deus mostrou, meus irmãos, a minha esposa. Minha esposa foi arrebatada dentro da igreja. E Deus levou ela no continente africano e ela viu o meu nome sendo colocado num feitiço violento. Debandacebe andecai. E era no continente africano, meus irmãos. Deus não se engana. Talvez você diz, não, bispo, você está enganado. Você está enganado. E a minha esposa viu esses homens ao redor, esses demônios ao redor no continente africano, e a minha vida estava dentro de um formigueiro para a morte profunda. Meus irmãos, vou dizer uma coisa a vocês, você que gosta de ver esses vídeos desse homem, tenha cuidado. Deus está avisando você, se Jesus vier e você estiver vendo o vídeo desse homem, você vai ficar para trás. Satanás levantou esse homem, meus irmãos, para ganhar uma multidão de pessoas para o abismo. Está alerta. E se esse vídeo chegar a esse tal profeta, porque eu acredito que o primeiro vídeo chegou e esse vídeo vai chegar também, eu quero dizer que eu não tenho medo de feitiço nenhum. Não tenho medo de feiticeiro, nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. Porque o meu Pai, Ele domina todas as coisas. Não devemos ter medo, meus irmãos, de demônio nenhum. Não. Venha Satanás com o seu laço que for, eu não tenho medo. Eu sei que muitas pessoas já morreram porque começaram a falar que Deus estava dizendo deste homem. Mas eu não tenho medo. Se Deus me mostrou, meus irmãos, é porque Deus me capacita para isso. E eu peço aos irmãos que orem por mim. Há um pastor também da Angola que teve uma visão comigo de um demônio tentando parar o processo de Deus na nossa vida, irmão, lá na Angola. Outros irmãos aqui no Brasil também tiveram visões comigo terríveis, meus irmãos. Mas eu quero dizer aos meus irmãos que não fiquem tristes. Nós não estamos preocupados com o que o demônio vai fazer. Eu estou preocupado, meus irmãos, em ir para o inferno. Essa é a minha preocupação, por isso eu temo a Deus. Meu negócio é com o céu e nós não temos medo de Satanás, não. Então está dado o recado aí, meus irmãos. Esteja em oração pelo bispo, e o bispo estará também por vocês. E de segunda a sexta, 7, 7h30, sempre nesse horário, nós estaremos no grande clamor do livramento. E Deus vai nos dar vitória. Amém, igreja? Então está dado o recado, tenha cuidado, meus irmãos. Você que fica vendo vídeo desses profetas nigerianos, desses profetas da África e homens, esses apóstolos que não são de Deus. Por que você não faz prova com Deus para Deus te falar de verdade? Porque se você for uma pessoa temente a Deus, Deus vai te falar. Se você não for uma pessoa que teme a Deus de verdade e quer conhecer a verdade e não quer ser enganado, se você não for esse tipo de pessoa, Deus não vai falar contigo. Mas se você for uma pessoa que quer saber a verdade, Deus vai te esclarecer. Oh, meus irmãos, esse homem é um dos profetas, falsos profetas.
Porque tem muitos, diz a Bíblia. Esse é um dos falsos profetas que antecede a volta do Senhor. A Bíblia diz que muitos falsos profetas, então não vai haver só um, irmãos. Terão outros falsos profetas no nosso meio. Tenha cuidado, meus irmãos, estamos em oração para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus abençoe a todos vocês e continue orando pelo bispo, meus irmãos. Porque hoje nós estamos vivendo o seguinte, tem pessoas que têm tanta coragem para falar mal dos outros, tem pessoas que têm tanta coragem para ficar jogando na cara das pessoas coisas que nem sabe. Tem pessoas que têm tanta coragem, mas não têm coragem de enfrentar os demônios como ele é. É, meus irmãos, porque tem muita pessoa que tem muita coragem para falar mal dos outros, ficar acusando os outros. Homens e mulheres brigando entre si e o demônio aplaudindo a briga entre o povo de Deus. E nós achamos que está tudo bem. Oh, meus irmãos, será que a gente não consegue entender? Se a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, contra o sangue, por que nós estamos brigando contra o sangue, contra a carne, meus irmãos? Porque nós estamos brigando um com os outros, ao invés de orar para Deus libertar, para Deus fazer um milagre, para Deus abrir os olhos das pessoas, nós estamos brigando, irmãos, contendendo um com o outro. É por isso que eu não tenho tempo para ficar contendendo com ninguém, meus irmãos, porque Satanás no mundo espiritual, ele me conhece. Eu não preciso dizer para você que eu sou homem de Deus. O que importa é que Satanás me conhece. Isso que é importante. Ele sabe quem eu sou no mundo espiritual. Se você não quiser saber quem eu sou, para mim não interessa. Porque eu não estou aqui para me vangloriar, nem para mostrar para você que eu sou um homem de Deus. Isso é coisa de carnais, meus irmãos, de soberbos. Homem de Deus não precisa ficar mostrando para ninguém que é homem de Deus. É importante sermos conhecidos no mundo espiritual. Se Deus nos conhece e Satanás também sabe quem nós somos, não foi o que Satanás disse para aquele homem que estava tentando expulsar ali o demônio? Satanás disse: eu conheço a Paulo. Conheço Paulo, sei quem é Paulo e conheço Jesus. Mas vocês, quem vocês são? Amém, irmãos? O mistério é espiritual. Vamos parar de ficar batendo na cabeça das pessoas, vamos parar de ficar falando mal dos outros. Vamos parar em nome de Jesus, irmãos. Nós temos uma guerra mais travada para poder travar do que ficar guerreando entre o povo de Deus. Nós temos uma batalha mais travada para manifestar do que ficar lutando contra o nosso irmão, matando nosso irmãozinho, apedrejando, botando dentro de um caixão e pisando em cima. Sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. A batalha é mais violenta do que você está imaginando. Vamos parar de ficar batendo nas pessoas, vamos parar. Falar a verdade é uma coisa, tem que falar. Eu estou dizendo, vamos parar de ficar botando picuinha, de briga entre os irmãos, falando mal dos pastores, um dos outros. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Vamos pregar a verdade, vamos queimar esses demônios, porque a batalha é muito mais violenta. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam, meus irmãos, que quando você está lutando contra o seu irmão, você está lutando a favor do reino de Satanás. Deus abençoe a todos, fique ligado, meus irmãos. Em nome de Jesus.